Hoje é dia do trabalho e finalmente, depois de vários longos anos, os trabalhadores estão com notícias positivas vindas do governo federal, porque Lula anunciou o aumento real do salário mínimo e principalmente o aumento da faixa de isenção no imposto de renda. Essas duas medidas têm um potencial muito positivo na economia nesse processo de reconstrução que Lula tem feito, já colhendo resultados satisfatórios. Entretanto, Lula tem um grande desafio, um grande obstáculo, porque uma parte dessas pessoas que vão ser impactadas por essas medidas econômicas de Lula jogam contra elas, advogando, ao invés de causa própria, advogando a causa dos ricos. E essa é uma coisa que eu tenho muita dificuldade de entender. Por que pessoas pobres, na verdade, defendem os interesses dos ricos? Coloque aqui nos comentários por que você acha que isso acontece. Por que você acha que a classe média e uma parcela da população mais pobre defende os interesses dos ricos? E o que vocês acharam dessas medidas tomadas por Lula? Se você as curtiu, deixe seu like e se inscreva no canal. Os anúncios de Lula foram muito simbólicos porque aconteceram nesse contexto do Dia do Trabalho, o dia da celebração do trabalhador e também da CLT, algo que tem ficado cada vez mais raro e um item de luxo agora com a reforma trabalhista de Michel Temer, onde uma vasta quantidade de trabalhadores foram pejotizados, sendo patrões deles mesmos, reduzindo assim os seus direitos trabalhistas e precarizando a sua mão de obra e também o próprio trabalho. Mas Lula anunciou um aumento do salário mínimo, passando de R$ 1.308 para R$ 1.320. O próprio Lula anunciou e falou que esse é um aumento pequeno, mas é um aumento acima da inflação. E esses R$ 18 a mais no salário mínimo trarão impactos positivos para a economia. Só que mais ainda, o Lula anunciou o aumento da faixa de isenção do imposto de renda. Agora, pessoas que ganham 1.200 e R$ 2.600, um pouquinho acima de R$ 2.600, estão isentos. Antes a faixa de isenção era R$ 1.900. E essas são medidas importantes que precisam ser entendidas dentro da lógica econômica defendida pelo Lula. O Lula acredita que a economia, pessoal, ela cresce à medida que nós temos um aumento do consumo. E esse aumento do consumo ele tem que ocorrer pela via privada e se a via privada não estimular o consumo, tem que ser pela via pública. Porque com o aumento do consumo, os empresários eles podem começar a perceber que estão tendo um rendimento maior aplicando nos seus próprios negócios, ao invés de deixarem o dinheiro parado no rentismo. Essa é a lógica do Lula. Então, se a demanda por produtos, se a demanda por serviços aumentarem, os empresários vão falar, opa, eu vou ganhar mais dinheiro aí, mas eu não tenho mão de obra suficiente para atender toda essa demanda. Então, o que eu tenho que fazer? Contratar mais pessoas. E ao contratar mais pessoas, nós temos uma quantidade de consumidores maior e isso faz com que a economia possa se desenvolver. Essa é a lógica de Lula. Por isso que a decisão de isentar as pessoas e não as empresas foi uma lógica e uma decisão super acertada. Porque isentar empresas, pessoal, não dá certo. Dilma tentou fazer isso e fracassou de modo retumbante. E por quê? Porque os empresários, eles pegaram esse dinheiro das isenções fiscais e internalizaram como lucro. Desculpa, eu bati no microfone. Eles internalizaram como lucro pela redução de despesas. Eles não se sentiram estimulados a contratarem mais pessoas. Dilma quis fazer esse pacto com a burguesia nacional e não deu certo. Ela esperava que a redução das isenções pudesse fazer, que o aumento das isenções, melhor dizendo, pudesse fazer com que os empresários contratassem mais pessoas. Mas não foi isso que aconteceu. Lula aprendeu com o erro, porque ele viu os empresários e falou o seguinte, esse pessoal não vai investir, não vai colocar esse dinheiro de novo na economia, mas o trabalhador vai, porque esse aumento da isenção não vai fazer com que o trabalhador entesoure esse dinheiro, aplique numa aplicação financeira, não, essas pessoas elas vão consumir mais produtos, então nós temos que dar essa isenção, porque esse dinheiro que nós vamos deixar de arrecadar, ele vai voltar para a economia e vai pressionar os empresários a contratarem mais pessoas. A lógica foi invertida. Nós não vamos fazer com que os empresários contratem mais, reduzindo o salário, dando a eles mais dinheiro. Mas não, nós vamos forçá-los a contratarem pessoas dando dinheiro para o consumo. E isso foi uma decisão muito importante. E o seguinte, com um aumento maior da quantidade de pessoas comprando, o Lula espera que a gente possa, com também a redução da isenção tributária para as empresas, aumentar também a arrecadação. Porque você está falando, peraí, mas o arcabouço fiscal do Haddad, ele depende muito do aumento da arrecadação.
E se o governo está aumentando a isenção, ele está reduzindo a arrecadação. E você está completamente certo. Por isso, pessoal, que a taxa de juros e o enfrentamento ao Banco Central é muito, mas muito importante. Uma forma que o Fernando Haddad tem de aumentar a arrecadação é justamente reduzindo a taxa de juros. Porque juros altos significa que o governo está pagando mais caro pelo seu título da dívida. Então o que vai acontecer? Se os juros cair, o governo vai pagar menos título da dívida e a arrecadação vai aumentar com a redução das despesas governamentais. E por que isso acontece? Porque o arcabouço fiscal do Haddad libera o governo gastar mais. Só que o governo pode gastar mais contanto que a arrecadação aumente. Aí que está o grande problema. Mas existe uma resistência por parte da própria população a embarcar nessa ideia do Lula, a enfrentar o arcabouço fiscal. Parece que depois de tantos anos de neoliberalismo, depois de tantos anos de governo Bolsonaro, a população ela foi perdendo o entendimento do seu próprio papel. Eu vi um texto recentemente na Folha de São Paulo, agora no final de semana, de uma jornalista que eu não a conhecia, que na verdade é uma João Ninguém. E assim como todos nós que somos Joões Ninguéms, somos pobres. Ah, mas vocês, fulano ganha muito. Nós somos pobres. Se você não ganha mais de 1 milhão por mês, você é pobre. É sério. Nós estamos numa faixa ali que é muito ínfima. E aí o que acontece? Essa pessoa, que ela é uma jornalista desconhecida, não é uma Miriam Leitão, não deve fazer palestra, não deve ganhar muito dinheiro, está defendendo o interesse dos ricos, atuando contra o arcabouço fiscal do Haddad, que promete aumentar os investimentos governamentais, trazendo benefícios para toda a classe média para baixo. Mas nós temos uma parcela da população que é pobre e joga contra o governo. Eu vi um texto, ou melhor, uma postagem do antagonista em uma rede social, debochando da fala do Cid Gomes, mostrando como que a redução da taxa de juros vai aumentar a arrecadação do governo. E várias pessoas ali que não sabem escrever direito, cometendo erros de português crasso. Ou seja, pessoas que não são letradas, não são alfabetizadas plenamente, portanto não têm um nível social e econômico elevado, criticando o Cid Gomes, sendo que a redução da taxa de juros as beneficiaria diretamente. Então essa é uma grande dificuldade, Lula. Mas mesmo com todas essas dificuldades, o governo já começa a colher resultados positivos, porque o Banco Central teve uma prévia do PIB para o mês de abril de 3,3% de crescimento, o melhor resultado em 33 meses. Então isso já mostra que há uma retomada da atividade econômica, mas somente essa retomada ela é insuficiente para que o arcabouço fiscal do Haddad prospere e dê certo. É necessário uma redução da Selic. Até mesmo porque, mesmo com a taxa de inflação mais baixa, mesmo com a redução do valor do diesel, o nível do desemprego aumentou e tende a permanecer estável pelos próximos meses. E por quê? Porque a alta taxa de juros ela é um impeditivo para o investimento nos próprios negócios. Porque com a taxa de 13,75% é muito melhor o empresário deixar o dinheiro dele aplicado em uma aplicação financeira, porque ele vai ter muito menos trabalho e o dinheiro por si só vai render mais dinheiro. Então é necessário uma combinação de fatores. O Lula está estimulando o consumo, só que se o Banco Central não reduzir a taxa de juros, não vai haver incentivos suficientes para o aumento do emprego. Então, nesse dia do trabalho, essa discussão ela é muito pertinente. Lula tem feito a parte dele, como vocês têm visto, até reduzindo a arrecadação federal, o que pode impactar negativamente o arcabouço fiscal do Haddad. Mas o Banco Central continua resistindo em integrar esse pacto social de reconstrução do nosso país. E o pior de tudo é que pessoas que são beneficiadas pelas políticas públicas de Lula também são resistentes a essas medidas. É uma situação difícil, mas o governo está no caminho certo.